Graça e paz, mais um domingo, estamos aqui na casa do Senhor para prestar esse culto ao nosso Deus. Desse graças a Deus, mais um domingo, eu estou podendo chegar na sua casa, nós podemos estar compartilhando a palavra de Deus, que Deus possa estar abençoando você, a sua família, a sua casa. Nós estamos aqui no mês de julho, março, abril, maio, junho, julho, nesses 5 meses que nós não podemos estar congregando na casa do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, o templo vazio, mas podemos chegar na sua casa. Que Deus possa estar nos abençoando. Ontem, pensando nesse momento nós estaríamos juntos, pensei em alguns hinos, isso que lembra do nosso momento que nós poderíamos estar congregando, certo? E tem um hino que diz assim: tenho gozo, alegria celeste quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, onde juntos rendemos louvor. Oh, vem, 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 sim, vem a igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos, crentes em Cristo, à igreja, conversar com o nosso bom Deus, escutar os seus ricos conselhos, receber ricas bênçãos dos céus. Oh, vem, 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 sim, vem a igreja comigo, sim, vamos servir ao Senhor, pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. Vamos à igreja, isso que saudade. E quantas vezes nós pregamos e falamos, que pode haver um momento de mudança política em que os templos serão fechados. Eu ainda imaginava um tempo de pandemia, mas sempre a gente pensa, que um dia nós não teremos a liberdade que nós temos hoje, de poder estar pregando, falando da palavra de Deus, como em muitos países, pregar o Evangelho de Jesus Cristo é crime, e muitas pessoas muitas vezes são presas, e muitas pessoas perdem a sua vida por testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo e a fé em Cristo Jesus. Então, muitas vezes nós achamos que tudo é tão normal, que deixamos de vir à casa do Senhor, deixamos de estar em comunhão com os irmãos, e quando a gente fica 5 meses, como nós estamos, isso realmente a gente fica pensando como era bom, aquele momento que a gente vinha para a igreja, a gente lembra das jantas que nós fazíamos aqui, nós lembramos dos almoços que nós fazíamos aqui, nós lembramos do encontro Ágape, todo o primeiro domingo de cada mês, onde nós podemos ter o privilégio de estar nos alimentando, em grupo. Então nós lembramos das grandes concentrações, e tantas coisas que está sendo tirado de nós, em virtude dessa pandemia. E eu tenho orado, tenho buscado ao Senhor, para que Ele possa estar entendendo o que nós estamos vivendo, o que nós podemos fazer quando não tem o que se fazer. Nesse momento eu quero estar orando com você, graças a Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, embora nós não possamos estar juntos,
mas nós podemos estar tendo essa comunhão, né, de estar cultuando a Deus juntamente com os amados, né, se agradeço a Deus, né, porque quando eu estou aqui, eu estou chegando na casa do meu pai, lá na Paraíba, né, quando eu estou aqui, eu estou chegando na casa do querido irmão Avelino, né, quando eu estou aqui, eu estou chegando na casa do Eliseu, quando eu estou aqui, né, eu estou chegando na casa do Fábio, né, em vários lugares, né, estou chegando em Atibaia, estou chegando na Espanha, né, isso é um prazer, nós poder estar vivendo esse momento, nós estamos vivendo, e eu não sei quando que essa pandemia vai acabar e quando nós poderemos voltar, né, ao culto presencial. Mas uma coisa eu quero pedir a você, né, se eu tenho transmitido os cultos através do Facebook, mas eu gostaria de estar transmitindo através do YouTube, né? Mas para transmitir através do YouTube, eu preciso de aproximadamente 1000 pessoas inscritas no YouTube do pastor Rui Oliveira do Bonfim. Então eu tenho enviado algumas mensagens, tenho entrado em alguns grupos de amigos, né, pedindo que se inscrevam, né, no YouTube. Se você quiser, se você não tem o endereço, né, é só você digitar no YouTube Pastor Rui com Y, Bonfim, o bom com M e o fim com M, né, e se você vai estar chegando lá na página do pastor Rui ou no canal do pastor Rui. E eu peço que você se inscreva, né, isso, graças a Deus nós já estamos aproximando a 100 inscritos, só está faltando 900, né, se eu acredito que eu tenho 900 pessoas conhecidas em todo esse tempo de história, eu peço, né, que você se inscreva, certo? Para que nós possamos estar transmitindo também o culto através do YouTube, certo? E nesse momento eu quero estar orando com você, né? Isso ontem eu estive passando por algumas casas, né? Isso Deus tem me dado o privilégio, né, de poder estar tocando um pouquinho o sax, né? Eu tenho ido em algumas casas, tocado ali, orado por aquela família, não podendo entrar nas casas, né, porque muitas pessoas são pessoas idosas, mas eu tenho o privilégio, a alegria, né, de poder estar levando hinos de esperança, hinos de conforto, hinos de consolação, né? Ontem eu tive a alegria de poder estar na casa do Fernando, né, o Fernando, sobrinho da nossa querida irmã Carmen, que nós oramos muito por ele, um jovem senhor que foi contaminado pelo Covid-19, né, esteve entubado por vários dias, mas graças a Deus ele já está no seu lar junto com a sua esposa. E ontem, né, eu tive o privilégio de poder estar na frente da casa dele ali tocando alguns hinos e cumprimentando, dando a saudação, a nossa alegria pela recuperação dele, e também, né, isso falando para ele: olha, espero que tudo passe e que a gente possa estar nos abraçando, né, e se festejando nessa vitória que você teve. Então, que Deus possa estar abençoando o Fernando, a esposa, né, essa irmã Carmen. Ontem eu também estive na frente da casa da irmã Carmen, né, e se ela estava comentando comigo a enfermidade do pai dela, né, se o pai dela, o senhor já com bastante idade, né, está passando por vários sofrimentos, está internado na policlínica ali na cidade de Maringá, e nós temos orado, Carmen, por você, orado pelo seu pai, pelo seu irmão, né, agradeço a Deus, porque o que o teu pai tem precisado nesse momento, você e teu irmão têm suprido, estando ao lado dele, né, nós estamos orando por ele e orando por vocês, né, pedindo que Deus tenha misericórdia dele e alivie aquele sofrimento. E nesse momento nós queremos estar orando, compartilhando da palavra de Deus. E ore comigo. Senhor Deus, eu te agradeço por essa manhã, eu te agradeço por poder estar aqui no templo. O templo está vazio, Senhor, por causa do momento que nós estamos vivendo, mas eu rogo, Pai, que o Senhor esteja nos orientando, dirigindo, nos guiando, e que
o Senhor esteja abençoando o teu povo e que aonde nós estivermos, Senhor, nós possamos ser sal, nós possamos ser luz, nós possamos estar abençoando a vida de pessoas. Te agradeço, Pai amado, porque nesse período de pandemia a tua igreja tem se unido, a tua igreja tem trabalhado, a tua igreja, Senhor Deus, tem ajudado aqueles que estão em necessidade. Te agradeço por esse domingo, que nós podemos estar trazendo os nossos dízimos e ofertas à tua casa. E te agradeço porque além dos dízimos, das ofertas, nós estamos trazendo alimento, para que nós possamos estar abençoando, Senhor Deus, a vida dos nossos queridos que estão vivendo, Senhor Deus, em grande dificuldade nesse momento de pandemia. Muitos estão perdendo emprego, muitos não estão podendo trabalhar, muitos tiveram salário reduzido. E eu rogo, Pai, que como igreja nós possamos, Senhor Deus, estar dividindo o alimento, para que não venha ter fome na casa de nenhum dos nossos queridos e de nenhum dos nossos conhecidos. Eu te peço isto, Pai. Esteja nos abençoando, receba esse culto que estamos prestando a Ti, e que esse momento seja um momento de refrigério, esse momento seja um momento de esperança, que esse momento, Senhor, nos fale aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. E eu quero Te agradecer, Senhor Deus, por milhares e milhares de pastores, pastoras, servos do Senhor, que nesse momento, Senhor, estão pregando a Tua palavra e anunciando a mensagem de esperança em Cristo Jesus. Receba esse culto que prestamos a Ti, fale aos nossos corações através da Tua palavra, receba o nosso louvor, receba o nosso cântico, receba a nossa adoração. Eu Te peço isto, Senhor. Clamo, tenha misericórdia dos que estão passando pelo problema da enfermidade. Afofe, Senhor Deus, os seus leitos e cure, Senhor. Eu Te peço isto, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Um outro hino, é isso que eu estava cantando ontem, é isso que fala a respeito de como que nós devemos viver, como que nós devemos viver na nossa o hino 381 do cantor cristão. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti, contendas e malícias que longe de
esse amor fraternal, esse amor em Cristo Jesus. Quando Jesus, lá em João capítulo 17, ele faz a oração pela igreja, essa oração dele é justamente isso, que nós pudéssemos estar unidos como ele está unido no Pai, para que o mundo creia que ele veio a esse mundo, que o mundo creia nele e que ele está na igreja. Então Jesus orou por esta unidade, se estamos vivendo esse tempo, que realmente nós possamos viver a unidade em Cristo Jesus, o amor em Cristo Jesus, como diz aqui esse hino: se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo o mundo inteiro a ti conhecerá. Todo o mundo inteiro a ti conhecerá. Segundo nós temos conhecimento, diz que Gandhi, ele certa feita chegou a dizer, se os cristãos vivessem o que pregam, esse mundo já teria sido alcançado por Cristo há muitos e muitos anos. Se realmente, quando nós vemos a igreja de Jesus Cristo, nós vemos a igreja muitas vezes fazendo muita coisa, mas as pessoas não vendo Cristo na igreja. A igreja foi deixada aqui, justamente para que as pessoas vejam Cristo na igreja. E quando nós vemos a história do cristianismo, nós vemos tantas coisas, isso que está longe daquilo que Cristo ensinou. A minha oração é que nós cristãos possamos viver a mensagem que pregamos. Se nós vivemos a mensagem que nós pregamos, com certeza esse mundo será transformado pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E a minha oração é esta, que pessoas se coloquem nas mãos de Deus. Se alguém disse certa feita que o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem que se coloque totalmente nas mãos de Deus. E teve um jovem que ouviu essa mensagem e falou: eu quero ser esse homem. Eu posso dizer que o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um povo que se coloque totalmente nas mãos de Deus. E que nesse tempo que estamos vivendo, que nós possamos ser esse povo, que nos coloquemos totalmente nas mãos de Deus para fazer a obra que Ele quer que nós façamos, de pregar o Evangelho, viver o Evangelho de cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas, o Evangelho de não se fazer acepção de pessoas, o Evangelho de não escolher estar no palácio, mas é estar aonde estão as pessoas, o Evangelho de não estarmos confinados em templos, mas que nós possamos ir às ruas, aos becos, como Jesus Cristo fez. Ele não ficou no templo, ele não ficou onde havia conforto e onde havia mordomia, mas ele foi ao meio do povo, em busca dos leprosos, dos lunáticos, dos endemoniados, das pessoas rejeitadas pela humanidade. Jesus Cristo estava lá ao lado delas, se abençoando e transformando as suas vidas. Que como igreja nós possamos fazer a missão que Cristo colocou para nós fazermos. Esse é o meu desejo, eu creio que é o teu desejo também. É maravilhoso podemos participar desse movimento, o maior movimento de todo o mundo, que é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Agradeço a Deus poder estar entrando na sua casa, Sandra. Agradeço poder estar entrando na casa da Estela Bis. Que Deus possa estar abençoando. Carmen, que Deus abençoe. Nadir Coelho, que Deus abençoe.
Como é bom poder estar me aproximando de vocês, como é bom a gente poder, nesse momento, de compartilhar a palavra de Deus, certo? E nesse momento eu quero mais uma vez estar unindo em oração, orar a Deus pelo tempo que nós estamos vivendo, orar a Deus, que Ele possa estar usando a sua igreja de uma forma sobrenatural, abençoando as pessoas, indo ao encontro das pessoas, e que juntos nós possamos estar fazendo coisas maravilhosas para o nosso Deus. Que a igreja brilhe, nesse tempo de trevas, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de dor, nesse tempo de sofrimento, que como igreja nós possamos brilhar nesse mundo para a glória de Deus. Pai Santo, mais uma vez chegamos ao Teu altar, e eu Te agradeço, Pai amado, porque como está escrito lá em Hebreus, que nós devemos estar entrando com ousadia no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo. E eu Te agradeço, Pai amado, por estarmos aqui e podemos entrar na presença do Senhor. E nesse momento, Pai, eu Te peço, seja me usando, para que eu possa, Senhor Deus, pregar a Tua palavra, Senhor. Pai Santo, que a Tua palavra venha estar abençoando aqueles que estão escutando, Senhor. Que a Tua palavra esteja trazendo cura, que a Tua palavra esteja trazendo esperança, que a Tua palavra, Senhor, possa nos levar a nos colocar nas mãos do Senhor, Pai, para que o Senhor faça a obra através das nossas vidas, Senhor. E mais uma vez, Senhor, eu quero estar intercedendo pelas pessoas que estão sofrendo, Senhor. Te peço, Senhor Deus, pelo meu primo Altino. Pai querido, ele está passando ali pelo problema da enfermidade naquelas vistas, Senhor. Pai, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia dele, da Sleibe. Esteja orientando, dirigindo, Senhor. E rogo, Pai amado, que a Sleibe tem falado, que ele tem sentido dor. E eu Te peço, Pai, tenha misericórdia, Senhor, e alivie aquela dor, alivie aquele sofrimento, Pai. Eu Te peço isto, Pai. Esteja com a Tua mão sobre ele, Senhor. Te peço, Senhor Deus, por tantos que estão sofrendo, Senhor. Pai Santo, esteja, Senhor Deus, com os médicos, esteja com os profissionais da saúde, Senhor. Ó Deus, ficamos sabendo do falecimento de mais um médico ali na cidade de Maringá, Dr. Jorge. Homem, Senhor Deus, que não era para estar na frente do combate, mas nesse momento de pandemia, ele sentiu que ele não poderia ficar em casa, Senhor. E eu rogo, Pai, esteja abençoando a família, confortando a família, Senhor. Que possa ver que perdeu alguém, Senhor Deus, que foi fiel ao voto que fez de salvar vidas. Esteja com a família, Senhor Deus, do Dr. Jorge. E quantos, Senhor Deus, profissionais de saúde estão, Senhor Deus, passando pelo problema da enfermidade. Pai Santo, tenha misericórdia de nós, Senhor. Mude esse quadro, Senhor. Que venha, Senhor Deus, uma vacina para combater essa enfermidade. Que venha, Senhor Deus, uma solução. Eu Te peço isto, Pai. Tenha misericórdia de nós. Se incline para nós, Senhor. Eu Te peço isto, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, e agradeço. Amém, Jesus. Amém. Meus queridos, nesta manhã, eu quero estar compartilhando da palavra de Deus. Isso eu tenho meditado com os amados, isso sobre encontros com Deus em tempos difíceis. Encontro com Deus em tempos difíceis, em tempo de luta, em tempo de dificuldade. Em Êxodo, nós encontramos o povo de Deus, só aproximadamente uns 1.600 a 1.700 anos antes de Cristo,
Esse o povo sofrendo na terra do Egito, o povo sofrendo pela opressão egípcia, o povo sofrendo pela escravidão que eles estavam vivendo ali no Egito. E Deus então intervém, Deus escuta o clamor do seu povo, Deus escuta ele vê como eles estavam sendo maltratados, e diz a palavra de Deus que Deus desce para poder estar intervindo a favor do seu povo, E é interessante que toda a ação de Deus na terra, Ele escolhe uma pessoa ou escolhe um grupo de pessoas para poder estar agindo através dele. Através dele abençoando a terra. No período do dilúvio, ele escolhe Noé. Para vir Jesus Cristo ao mundo, ele forma um povo e escolhe Abraão. Para preservar a vida desse povo, ele escolhe José. Para libertar esse povo da terra do Egito, ele escolhe Moisés. Então, Deus, ao agir na terra, ele sempre age através de pessoas que se colocam nas mãos dele, ou confiam nele, ou depositam a sua fé nele, e através dessa fé, através de se colocar inteiramente nas mãos de Deus, são usados poderosamente por Deus. Mas é interessante que no caso de Noé, no caso de Abraão, no caso de José, no caso de Moisés, não foram eles que foram ao encontro de Deus, mas foi Deus que veio ao encontro deles, para fazer a obra através deles. E assim acontece na história. Deus vem, Deus chama, Deus comissiona, Deus capacita e Deus usa pessoas. Se essas pessoas são usadas por Deus, muitas vezes as pessoas são pessoas especiais. Mas é interessante que Deus escolhe, eu não sei como Ele faz essa escolha, mas Ele escolhe pessoas comuns, para fazer a obra em comum, para Ele fazer essa obra através de nós. Eu quero estar lendo com você aqui, Êxodo, capítulo 3, versículo 9 em diante, até o versículo 14. E diz assim a palavra de Deus: E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá ao Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo. Isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando te houveres tirado esse povo do Egito, sabereis que servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel e eu lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou.
Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. E Moisés chega diante de Deus quando Deus diz: você vai tirar o meu povo da terra do Egito. E a pergunta de Moisés: quem sou eu para fazer isto? Quem sou eu para fazer isto? E ele pergunta a Deus. E quando eu chegar diante do povo e falar que Deus apareceu, qual é o seu nome? Que nome eu vou dizer? E Deus disse a Moisés: diga, eu sou o que sou. Jeová, eu sou o que sou. E é interessante aqui a gente observar nesse texto, quando Moisés pergunta o nome de Deus. Isso dentro do que eu aprendi há muitos anos no seminário. Por que Deus colocou o nome dizendo eu sou o que sou? Porque quando se define um nome, dá para se estudar a pessoa. Mas quando Deus responde eu sou o que sou, Ele está querendo dizer que o que Ele é, o que é. Ele não precisa ser explicado, Ele não precisa ter uma fórmula científica para provar quem Ele é, porque Ele é o que é. Ele é um ser que não tem nada para ser acrescentado, não tem nada para ser tirado, não tem nada para ser mudado. Ele é um ser que não envelhece. Ele é um Deus que não precisa de um nome para ser conhecido, porque através das suas obras, através do que Ele criou, dá para ver a grandeza dEle, o poder dEle. Então, Deus, nós não temos, sabemos que há um único Deus, mas não existe só um nome para se colocar nesse Deus. Na Bíblia mesmo, nós encontramos vários nomes atribuídos a Deus. El Elohim, quer dizer, não há um Deus igual a ti. Jeová Nissi, Senhor é a minha bandeira. El Shaddai, Ele é todo poderoso. Elohim, Deus no controle. Shanor, Deus presente. Kodash, santo. Jeová Shalom, Deus é paz. Jeová Jireh, Deus da provisão. Adonai, Senhor. Shefatar, juiz. Jeová Rafá, o Deus que cura. Então, através das manifestações, através das ações dele, nós podemos ver quem Ele é. Então nós podemos dizer, é um único Deus. Mas na Bíblia nós encontramos vários nomes para esse Deus, dependendo a ação, dependendo o que Ele faz. E esse Deus, isso que a Bíblia apresenta para nós, o Deus que revela na Bíblia, é um Deus, tem os seus atributos naturais. É um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Onipresente porque Ele está em todos os lugares. Até o salmista, no Salmo 39, diz: para onde eu fugirei da tua presença? E ele começa a dizer: se eu subo ao alto, o Senhor está lá. Se eu vou no mais profundo, o Senhor está lá. Se eu deito na minha cama, o Senhor está lá. Para onde eu fugirei da tua presença? O apóstolo Paulo, pregando em Atenas, ele chegou a dizer que Deus, nele nós existimos, nele nós nos movemos. Ele não está longe, Ele está perto, porque tudo que nós fazemos nele, e Ele está presente em todos os lugares. Além de ser onipresente, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Então, quando Moisés chega a Deus: qual é o seu nome? Você diz ao povo: eu sou o que sou.
Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que fiz aliança com Abraão, eu sou o Deus que fiz aliança com Jacó, com Isaque, eu sou o Deus que fiz aliança com Jacó. Eu sou o Deus que prometi que daria uma terra que mana leite e mel para o seu povo. Eu fui o Deus que prometi a Abraão que o seu povo seria como as estrelas dos céus, como os grãos de areia na praia. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus da promessa. Eu sou o Deus que, quando faço uma aliança, eu cumpro essa aliança, eu não quebro essa aliança. Eu sou o Deus todo-poderoso. Deus sabe quem Ele é. E é interessante que Moisés, antes de perguntar essa pergunta, quem é o Senhor? Ele faz uma pergunta, e nessa pergunta, no versículo 11, diz: quem sou eu para que vá ao faraó e tire os filhos de Israel? Quem sou eu? É interessante que muitas vezes essa pergunta nós fazemos também: o que eu posso fazer? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Quem sou eu para fazer a obra de Deus? Quem sou eu? Porque o Senhor disse que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor disse que nós devemos ser sal, ser luz nesse mundo, e que através das nossas obras as pessoas glorifiquem o nome de Deus. Mas geralmente a pergunta é: quem sou eu para fazer alguma coisa para o Senhor? Essa pergunta de Moisés era justamente: quem sou eu? Isso pensando realmente quem ele era. Quem era Moisés? Um fugitivo do Egito, porque ele fugiu de lá com medo de ser morto, com medo de ser preso, por ele ter assassinado um egípcio, um soldado egípcio. Ele era um fugitivo. Mas quem era Moisés? 80 anos, cuidava do rebanho do seu sogro, nem propriedade ele possuía. Quem sou eu? Eu sou um simples pastor de ovelha, e essas ovelhas nem são minhas, essas ovelhas é do meu sogro. Quem sou eu para tirar o povo da terra do Egito? Quem sou eu diante do faraó? O faraó é como Deus. Eu sou tão pequeno. Quem sou eu para tirar o povo da terra do Egito? Olhando no texto da palavra de Deus, algumas argumentações de Moisés, no versículo 1 do capítulo 4, então respondeu Moisés e disse: mas eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Então Moisés chega diante de Deus: Senhor, eles não vão acreditar em mim. Eu vou falar que o Senhor apareceu, mas eles não vão crer em mim. No versículo 10 do capítulo 4, Moisés diz: então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tenho falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Senhor, eu não sei falar. No versículo 13, ele porém disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar, como a dizer: Senhor, envia outro. Eu não tenho condição, eu não sei falar. Quem sou eu, Pai, para fazer a obra do Senhor? Quem sou eu para fazer a obra do Senhor? E talvez você, eu já fiz essa pergunta: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu?
Mas quando a gente olha no versículo 4, quando ele fala: então respondeu Moisés e disse: mas eles que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: Senhor, não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isto que tem em tuas mãos? E ele disse: uma vara. Ele disse: lança na terra. E lançou na terra, e tornou uma cobra. E Moisés fugia. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pegue pela cauda. Estendeu a mão, pegou pela cauda, e tornou-se em vara em sua mão. Para que creia que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou do peito, e esse tornara como a outra carne, tornara como sua outra carne. E acontecerá que, se eles não crerem, nem ouvirem a sua voz no primeiro sinal, crerão no derradeiro sinal. E se acontecer ainda, não creiam esses dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás águas do rio e derramarás na terra seca, e a água se tornará, a água que tomará do rio, tornar-se-á em sangue sobre a terra. Eles não vão crer em mim. E talvez você pense assim também: eles não vão crer em mim. Mas Deus pergunta a Moisés: o que você tem em tuas mãos? Ele disse: é uma vara. E Deus disse: joga no chão. E quando jogou no chão, se transformou numa serpente. E disse que Moisés fugia dela. E Deus falou: agora pegue novamente. Era uma vara. Certo? E a pergunta é: o que nós temos em nossas mãos? Moisés tinha uma vara com que ele cuidava do rebanho do seu sogro. Dorcas tinha agulha e linha que ela costurava e fazia roupas maravilhosas para as pessoas com necessidade. Não é isso que você tem em tuas mãos? Os discípulos tinham as redes que eles faziam pescavam. E Deus falou: olha, eu vou fazer dessas redes agora, vocês vão ser pescadores de almas. O que você tem em tuas mãos? Não é isso que Deus quer fazer, é usar o que você tem em tuas mãos. Não é isso, Ele não escolhe, como diz aquela música, Ele não escolhe pessoas capacitadas, mas Ele capacita os escolhidos. E é maravilhoso a gente ver essa ação de Deus, Ele buscando pessoas, Ele capacitando pessoas para a realização da sua obra. Não é isso como é maravilhoso ver Deus chamando pessoas para a realização da sua obra. E no tempo que nós estamos vivendo, Ele está chamando pessoas para a realização da sua obra. Não é isso, Ele está chamando pessoas, não é isso, para que pregue nesse tempo que nós estamos vivendo: volte-se para Deus. Certo? Deus é o único Deus. Que nós possamos pregar nisso que o sentido da vida, como nós encontramos lá em Eclesiastes, capítulo 12, nisso quando Salomão escreve, nisso que o muito estudo traz enfado e canseira, nesse o dever de todo homem é temer ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos, porque um dia todos nós iremos comparecer no tribunal de Deus. É o dever de todo homem, certo? É amar a Deus, observar os mandamentos dele e viver de acordo com a vontade dele, certo? Nesse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor nos deu algo maravilhoso, que é a palavra de Deus.
E Deus está falando com a gente: o que você tem em tuas mãos? Senhor, eu tenho a Bíblia. E Deus está dizendo: lança essa palavra no coração das pessoas. Pregue a mensagem de esperança, certo? Pregue a mensagem de vida eterna. Pregue a mensagem do céu. Pregue a mensagem de vida eterna. Pregue a mensagem de Jesus Cristo, certo? Deus está ouvindo a aflição do povo. Deus está vendo o que nós estamos passando. Deus está vendo as pessoas estão perdendo seus queridos. Deus está vendo pessoas sendo entubadas. Deus está vendo o que está acontecendo na terra. Deus está vendo médicos morrendo. Pregue a mensagem eterna. Pregue Jesus. Pregue a mensagem da esperança. Esse é o tempo de pregar a mensagem de esperança. Deus está vendo a aflição do seu povo. Deus está vendo as desgraças que têm acontecido sobre a face da terra. Deus não é indiferente do que está acontecendo ao mundo, certo? É um momento de juízo, é um momento de julgamento, mas é um momento também de libertação. É um momento de nós falarmos da esperança que nós temos em Cristo Jesus. É um momento de falar da glória de Deus. É um momento de nós vivermos o amor de Jesus Cristo. É o momento de fazermos a obra do Senhor. E você pode falar como Moisés: quem sou eu para fazer esta obra? Quem sou eu para ir até o faraó? Quem sou eu para fazer a obra de Deus? Quem sou eu? Eu quero dizer, você é quem você pensa que é. Moisés, ele se julgava fracassado, 40 anos fugitivo, 40 anos com medo, 40 anos cuidando do rebanho do seu sogro. Uma pessoa que foi preparada para ser um faraó do Egito, vivendo no deserto, vivendo uma vida pobre, vivendo uma vida cuidando do rebanho do seu sogro, vivendo uma vida no deserto. Eu creio que ele se julgava 40 anos de fracasso. Eu que tive tanto preparo, estou aqui cuidando do rebanho. Falando, como diz, eu sou tímido. Algumas pessoas dizem que ele era gago, quando ele disse que ele era pesado no falar, é dificuldade de se comunicar. Mas Deus diz: olha, eu vou colocar Arão, teu irmão, para ser a tua voz. Você vai ser por mim. E Arão vai ser um profeta que vai falar em seu nome. Então Deus providenciou tudo para que Moisés se apresentasse ao povo e para que o povo cresce, que realmente ele tinha sido enviado por Deus. E que eu quero colocar para você, vamos estar nos colocando nas mãos de Deus. E quero colocar nisso muitas vezes, as pessoas querem colocar Deus dentro de um caixote, Deus quer colocar dentro de uma caixa e acha que Deus só age ali. Tem muitas vezes, nós achamos que Deus só age na nossa denominação. Tem pessoas que acham que Deus só age na igreja católica. Deus acha que Deus não age lá no mundo muçulmano, certo? Mas eu quero dizer para você que Deus ele não é restrito e não é propriedade de uma religião ou de uma denominação, certo? Deus age independente da circunstância. Na Idade Média, com abuso da Igreja Católica, ele levanta Lutero para pregar contra as aberrações daquela época. Até o próprio Papa, esse tempo, ele pede perdão a Lutero e aos luteranos, pela perseguição da Igreja Católica aos luteranos. Há tempo atrás, o Papa pediu perdão aos judeus
Porque quando Hitler, naquele período de grande opressão, oprimia o povo, matava judeus, levava para campo de concentração, essa igreja ficou em silêncio na Alemanha. Mas não é só o Papa que tem que pedir perdão. Também os luteranos têm que pedir perdão. Os evangélicos nos Estados Unidos têm que pedir perdão. Vendo a escravidão, vendo ali pessoas sendo maltratadas, tratadas como animais. Os cristãos protestantes eram a favor da escravidão. A guerra que teve lá nos Estados Unidos, da sucessão do sul contra o norte, era justamente, uns queriam a libertação dos escravos, outros não queriam a libertação dos escravos. A segregação racial, tantas coisas que acontecem nesse mundo. A igreja estava lá. Muitas vezes a igreja age de uma forma apoiando injustiças, totalmente contrário ao que Jesus Cristo ensinou. Então, o que eu quero colocar para você é que o nosso Deus, que foi chamar Moisés lá no Monte Horebe, ele me chamou lá em Cornélio Procópio. E esse Deus chama pessoas, e é coisa maravilhosa que a gente está vendo, porque no Irã, no Iraque, na China, na Rússia, a Rússia fez de tudo para acabar com os cristãos, mas por todo o período do comunismo, a igreja brilhou, a igreja triunfou, e o Senhor usou pessoas lá para pregação do Evangelho de Deus, com toda a opressão. Eu creio nesse Deus, que hoje Ele está agindo lá na Amazônia, naquelas tribos indígenas e algumas que nem têm muito contato com a civilização, mas Deus está agindo lá. Deus age em todos os lugares, certo? E Ele chama pessoas para fazer a sua obra, e eu tenho certeza que a ação de Deus, Ele não se restringe à ação da igreja conhecida, em todas as denominações, todos que se chamam cristãos. Deus vai além, Se muitas vezes escolhe pessoas que nós nem imaginamos que Ele escolheria, mas quem faz a escolha é Ele. Se uma coisa é certa, se Deus está te chamando para alguma coisa, se Deus está te chamando para fazer alguma coisa na sua vizinhança, se Deus está te chamando para ser sal e luz, meu querido, minha querida, talvez você esteja dizendo: quem sou eu para fazer a obra de Deus? E como diz a Moisés, eu pergunto: o que você tem em tuas mãos? Use para a glória de Deus. Quem sabe, do lado da sua casa, tem pessoas idosas que precisam de alguém que faça a compra para elas. Talvez do lado da sua casa tem alguém que está confinado e você pode fazer um bolo para levar até essa pessoa. Quem sabe, se você tem do seu lado uma família com várias crianças, que o esposo está desempregado, que a esposa está desempregada, você pode na sua despensa pegar alguma coisa para ajudar essa pessoa. O que você tem em tuas mãos? Moisés tinha uma vara, Dorcas tinha uma agulha e costurava. Aquele menino, em João capítulo 6, ele tinha 4 pães, tinha 2 pães e 5 peixes, e colocou nas mãos de Jesus. Que nós possamos colocar o que nós temos nas mãos de Jesus, e que nós possamos ser sal, e nós possamos ser luz nesse mundo e nesse tempo que estamos vivendo,
Não é isso o apelo que eu fiz durante a semana toda. Não é isso para que os irmãos tragam alimento para a igreja, para que a gente possa estar ajudando pessoas que precisam. Não é isso, vamos ser, não é isso, ouvir a voz de Deus. Nós temos uma missão a cumprir, certo? Além de ficar em casa, além de estar com a nossa família, certo? Nós temos uma missão a cumprir. Alguém precisa de nós, certo? Pode estar bem do lado da nossa casa. Alguém precisa de nós, certo? Deus tem escutado a aflição do seu povo. O Senhor tem se inclinado. Ele chamou Moisés. Ele me chama. Ele chama a você também. Que nós possamos estar fazendo alguma coisa para sermos usados por Deus. E que quando chegar o dia da libertação e da vitória, que nós possamos sair triunfantes, nós gratos a Deus, e que juntos possamos estar caminhando para a terra que emana leite e mel. Que nós possamos estar caminhando na esperança que nós temos em Cristo Jesus, que nós possamos estar vivendo nessa vida de Cristo. Se quando Cristo esteve na terra, Ele olhava para o ser humano completo. Ele cuidava do corpo, Ele cuidava da alma com seus ensinamentos e cuidava do espírito. E alimentava o ser humano completamente. E como igreja, que nós possamos cumprir a missão que Jesus Cristo nos deu na terra. Moisés pergunta a Deus: quem é o Senhor? Deus sabe quem Ele é, o Todo-Poderoso, aquele que falou com Abraão, aquele que falou com Isaac, aquele que falou com Jacó, o Deus de aliança. Quem é o Deus? É o Deus que enviaria o seu Filho para morrer naquela cruz em nosso lugar. É o Deus que pregou, que anunciou a mensagem de esperança desde que o pecado entrou no mundo, que viria que iria esmagar a cabeça da serpente, e esse veio, Jesus Cristo. Ele foi ferido, mas Ele ressuscitou e Ele está com o Pai. Esse é o nosso Deus, e é o Deus que vê a aflição do seu povo e que desce para a libertação. Que nós possamos nos colocar nas mãos de Deus para conduzir o povo a Canaã celestial. Que nós possamos viver aqui na terra, trazendo o reino de Deus para a terra, e que façamos diferença no mundo que nós estamos vivendo. Que Deus possa estar abençoando você, abençoando a sua família. Quem sou eu para fazer a obra que Deus quer que eu faça? Eu não sou ninguém, mas o importante não é o que eu sou, mas é o importante quem está dirigindo a minha vida. Que o grande eu sou esteja dirigindo a sua vida. Amém? Que Deus abençoe, meu querido. Graças a Deus, por mais esse momento, eu agradeço, por poder estar entrando na sua casa, Reinaldo. Que Deus esteja abençoando você, a sua família, as suas filhas, esposa, dando a paz que só Ele pode dar. Sandra, temos orado pelo seu pai, temos orado pela sua família, que Deus esteja abençoando ricamente. Irmã Nair Palma, que Deus abençoe ricamente a irmã, a família. Paulo Pires, muito obrigado pelo privilégio que você me dá de poder estar entrando novamente na sua casa. Que Deus o abençoe ricamente. Eu agradeço a Deus por esse momento e que Deus possa estar te abençoando ricamente. E peço a você que está me vendo, se você ainda não se inscreveu no YouTube, entre lá, chegue no YouTube, coloque Pastor Rui com Y,
Bonfim, o bom com M e o fim com M também, e se inscreva, certo? Para que eu possa estar usando também o YouTube para poder estar transmitindo a palavra de Deus. Que Deus os abençoe, e hoje à noite, às 19 horas, nós estaremos nos reunindo aqui no templo. Não é isso? Você que está fora da faixa de 60 anos, não é isso? E fora da faixa de 11 anos para baixo, venha, vamos estar juntos adorando ao Senhor. Não é isso? Eu quero estar hoje à noite compartilhando com vocês, não é isso? No Evangelho de João, quem Jesus diz que Ele é, certo? E o que Ele pode fazer para mim, para você e para todos aqueles que confiam nele. Que Deus nos abençoe, e até hoje à noite, às 19 horas. Que Deus abençoe a todos, e foi um prazer poder estar na sua casa.